Paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pelo nosso primeiro período, pelo alimento físico, Amém. pelo presunto, Amém. pelo requeijão, pela bala azeda, que mostra que enquanto uma coisa está azeda, ela pode ficar mais ainda, né? Estamos meditando nas doutrinas da graça, dentro da perseverança dos santos. Meditamos no primeiro período sobre a obediência, que evidencia a renovação das pessoas. Terceiro subtópico: os eleitos de Deus não podem ser perdidos. Glória a Deus. Os eleitos de Deus não podem ser perdidos. Você foi encontrado como aquelas vacas, né? O Nicolas acho que assistiu a série de Yellowstone, né? A vaca que recebeu aquela marca do lado, assim, aquela marca não sai nunca mais. Entendeu? Os eleitos de Deus não podem ser perdidos. Essa é a razão porque cremos na eterna segurança. Ou seja, a segurança eterna dos eleitos. A implicação é que Deus operará de tal modo em nós que todos aqueles que Ele escolheu para a salvação eterna serão capacitados a perseverarem e perseverarem até o fim. Então, o que Ele escolheu, o que Ele definiu, o que Ele determinou vai acontecer. E eu e você, que somos filhos, cumpriremos pelo poder do Espírito Santo tudo aquilo que é requisito para essa nova vida. Romanos, capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí a gente tem novamente a condição de você iniciar na condição da predestinação. Começa em Deus o raciocínio, e Ele que vai exercendo todas as fases até que chega a final fase, que é a da glorificação. O que é evidente nesse versículo de Romanos 8,30 é que aqueles que são chamados de maneira eficaz, não de qualquer maneira, mas com a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, no tempo de Deus, não porque tocou o órgão, não porque a pessoa estava emocionada, não por nada, mas porque for chamado eficaz de Deus, a esperança da salvação, eles perseverarão realmente até o fim, serão glorificados. Então, chega momentos que até a música que diz assim, há momentos que na vida queremos dar vontade de desistir, como é que é lá? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso Pedir ajuda para poder caminhar. Tá? Então é exatamente essa condição. Você está caminhando, recebe o revés, tenta caminhar, não consegue, pede ajuda a Deus e aí você glorifica o Senhor. Não há abandonos nessa sequência. Quem que leu por último aí? Esther. Não há abandonos nessa sequência. Aquele que Ele predestina, Ele chama. Aquele que Ele chama, justifica. Aquele que justifica, Ele glorifica. Não tem falha, não tem falta, não tem nenhum problema que possa acontecer nesse meio aí. Estas são as promessas de Deus, que são arraigadas, que têm raiz profundas. Em primeiro lugar, na eleição incondicional. Nós já meditamos sobre a condição de que é Deus que escolhe. Falamos também sobre a graça soberana que nos envolve e não permite que nós tomemos outra decisão a não ser aquela que Ele quer que a gente tome. Produz a conversão e a perseverança que nós estamos falando. Então toda esse mover de Deus é simplesmente para o cumprir da palavra dele e graças àqueles que estão dentro desses planos. Os elos na corrente são inquebráveis, porque a obra salvadora de Deus é infalível e seus compromissos na nova aliança são irrevogáveis. O que Ele decidiu não volta atrás. É algo que eu estava falando semana passada. Se você tem um dom que Deus concedeu a você, você pode até não utilizá-lo, mas que você tem, você tem. E você vai ser cobrado no dia do juízo em relação a exatamente aquilo que você recebeu. Então nós temos que analisar nossas vidas, o que Deus já falou conosco, Deus já trabalhou em nós e como nós estamos lidando com esses dons diante do nosso presente. Que eles podem ficar de algum momento parados, digamos assim, mas você não pode simplesmente abandonar os dons. Falei na semana passada. Aonde eu for e o que eu estiver fazendo, sempre eu vou ser pastor e mestre. Isso é uma condição que Deus me deu. Então, em qualquer lugar que eu for falar, eu vou falar exatamente dentro dessa condição.
Os elos da corrente são inquebráveis, porque a obra salvadora de Deus é infalível. Seus compromissos na nova aliança são irrevogáveis. Homens falham. Casamentos acabam. Sociedades findam. Mas não a eleição de Deus e nem o processo todo até a glorificação. João, capítulo 10. João 10. João 10. João 10. João 10, de 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ele vem trazendo a condição. Acabou? Desculpa. Desculpa. Eu e o Pai somos um. Tá? Então, a determinação de Deus é passado para a figura de Cristo, e ele fala: nenhum que foi dado para o Pai, concedido ao Filho, vai se perder. É essa a condição que está sendo referenciada. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí essa condição de adoção de filhos tem muito a ver com a questão da glorificação. Apenas aqueles que são filhos passam pela glorificação. Vimos antes que ser uma ovelha de Jesus significa ser escolhido por Deus e ser dado ao Filho. Em outras palavras, a promessa de Jesus de não perder nenhuma das suas ovelhas é o compromisso soberano do Filho de Deus em preservar na fé os eleitos pelos quais ele deu a sua vida. Então Deus escolheu, e Deus, Jesus Cristo, tem a obrigação de preservar-nos para que no fim dos tempos todos sejam entregues de volta nas mãos do Senhor. Porém, contudo, entretanto, todavia, há um desviar-se de alguns crentes, mas se persistiram no erro, mostram que a sua fé não era genuína e que não eram nascidos de Deus. Aí nós estamos falando da condição de pessoas que são filhos e aqueles que não são filhos, mas parecem filhos. São aquelas pessoas que parecem que são ovelhas, mas não são ovelhas. Elas podem se vestir como cristãos, eles podem ter um linguajar como de cristãos, mas são aqueles que Cristo vai falar o que, Raiane, para ele no fim dos tempos? Não vos conheço. Então essas pessoas são pessoas que têm de alguma forma uma aparência de cristão, mas elas não são cristãs verdadeiramente. 1 João 2,19. Primeiro João. Depois de mim. E eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ouviram a palavra da boca do Cristo, comiam com ele, andavam com ele, viram milagres e maravilhas e abandonaram a fé. E o apóstolo João está falando exatamente sobre esse contexto do fim dos tempos, da manifestação do anticristo. E aí nós temos aquela figura, a figura de Satanás, a figura do mundo e a figura da nossa carne. São as três formas de nós sermos influenciados. Satanás, ele existe, ele é real, ele quer nos destruir. O objetivo dele é macular a glória de Deus o máximo que ele puder. Mas ele não age na sua vida se você controlar a sua carne.
O mundo está aí dizendo que tudo é normal, que não há problema nenhum, que você tem que mudar a sua linguagem. Você não pode falar mais todos, tem que falar todos, você entendeu? E aí, se você não fala todos, você é uma pessoa que é homofóbica, ou qualquer outro título desses aí, que eles estão criando cada vez palavras que nunca existiram, pelo menos dentro do meu vocabulário, né? Você começa a criar um monte de palavras para definir pessoas que não concordam com aquilo que está sendo falado. E aí, as pessoas elas começam a forçar para que você aceite aquilo. E o mundo é isso. É olhar para aquela cena lá da Santa Ceia gay e você fala assim, não tem nada a ver, tudo certo, não tem problema não. O que eles querem fazer é esse água mole em pedra dura, tanto baixa até que for, até que você acha que é normal, em que está tudo certo. E é isso que eles querem. E o mundo faz isso, mas o mundo só te influencia se a tua carne permitir. Se a tua carne olhar para uma coisa como essa, se os seus sentidos eles forem redimidos, a sua audição, você não ouve qualquer lixo, cheiro, olfato, não é aquele cheiro de podre que você tem que ver no meio da podridão. Os seus olhos, como o Jó falou, fiz uma aliança com os meus olhos. Seus olhos passam por onde? O que as suas mãos tocam? Se você tem os seus sentidos redimidos, você olha para cenas como essa e você sente asco, ojeriza, mal-estar. Aquilo não é uma coisa normal, mas isso só acontece se você tiver controle sobre a sua carne. A carne é a porta de entrada. Se a sua carne ela permite que tudo isso entre, ela entra e cria morada. E aí aquilo começa a ficar cada vez normal, mais normal para você. 1 João 2,19 de novo. Saíram de Você pode ir. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Tá, então, não são todos cristãos. Não é porque tem uma cruz na igreja que é cristão, ou porque tem uma Bíblia no altar que é cristão. O que a pessoa fala e como ele interpreta? Jesus está falando, o João está falando exatamente sobre essa condição. As pessoas estavam questionando eles. Poxa, tinha tanta gente andando com vocês, cadê essas pessoas? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que fique manifesto que nenhum deles é dos nossos. De maneira semelhante, nós temos a parábola dos 4 terrenos, ou 4 solos, Lucas capítulo 8, versos 9 a 14. Verso 9 e 14. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer o ministério do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm e seguindo, logo em seguida o diabo arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. E a que caiu sobre a pedra são as que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Ao que caiu entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. 15. Só para fechar? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Tá, e aí a perseverança dos santos novamente. Ele vem trazendo sobre a condição, tanto em 1 João 2,19, como o texto de Lucas que o André leu, mostrando às pessoas que
Ouvem a palavra, mas mesmo assim se desviam, porque nunca foram de Deus, nunca foram do Senhor. O fato de que tal coisa seja possível justifica porque o ministério do Evangelho em cada igreja local precisa conter muitas exortações aos membros da igreja para perseverarem na fé e não se deixarem enredar por aquelas coisas que talvez possam sufocá-los e resultar em sua condenação. Por que a igreja ela é um local de aprendizado em que você todo o tempo todo é confrontado em relação ao seu coração? Porque você precisa estar corrigindo o seu caminho. Já dei esse exemplo, a questão de que você tem um trajeto para você seguir. Se você não seguir o trajeto corretamente, ontem nós fomos num evento, eu e Rosângela, e aí estava seguindo o GPS, aí perdeu o sinal. Perdeu o sinal e por algum motivo o GPS também perdeu a localização. E eu ali fiquei perdido sem saber para onde ia. A gente fica procurando para um lado, para o outro, achei um boteco lá em que o cara emprestou o Wi-Fi, a gente conseguiu fazer a correção e estava pertinho. Mas sem essas correções que a igreja traz, por isso que a igreja não é um local que você tem que se sentir bem, e sim um local onde você tem as correções para que você possa alinhar a sua vida. Por quê? Aí fora, o mundo já fala que você pode fazer o que você quiser. Satanás, ele já fala que você pode fazer o que você quiser. A sua carne é desejosa de fazer o que você quiser. Se você não tiver um local em que você é exortado, aí você continua trilhando de qualquer forma. Os pastores não sabem, infalivelmente, quais dos seus ouvintes são solo bom e quais são solos maus. Então, eu não sei realmente quem que é e quem não é. O que passa na cabeça da pessoa depois que sai daqui. As nossas exortações e advertências são a maneira de ajudar aqueles que são santos, não aqueles que são ímpios. Aqueles que são ímpios, eles vão continuar sendo ímpios. E a palavra de Deus vai apenas aumentar o peso sobre os ombros dela. Só isso. Para aqueles que são salvos, eles são confrontados em relação à realidade do coração deles, para que eles possam mudar e ser alterados. Suas exortações e advertências são a maneira de ajudar os santos a perseverarem. Eles ouvem as advertências, dão-lhes a atenção e assim autenticam o seu humilde e bom coração na fé. Qual a diferença dentro da palavra de Deus, dentro de uma igreja, uma pessoa que ouve a palavra e uma pessoa que não ouve a palavra de Deus? Qual que é a grande diferença? Todos ouviram. Qual que é a diferença? Vai entender ou não? Ela não obedecer e não obedece. Põe em prática, e é claro que passa pela obediência. Então passa pelo entendimento. Todos ouvem. Podem até entender. Mas não pratica. Não praticou, que é a condição da obediência, você está descartado. Como é que eu sei que uma coisa não é lícita ou não é boa e mesmo assim eu pratico? Então a condição é essa. Se você ouve e não pratica, Tiago diz, é como a onda do mar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, entendeu? Pessoa como essa não vai receber o bom de Deus, não vai. Deus nos justifica completamente Deus nos justifica completamente por meio do primeiro ato genuíno da fé salvadora. Então, a justificação sua ocorreu aonde? Na cruz. Não no seu sim. Na cruz. Deus nos justifica completamente por meio do primeiro ato genuíno da fé salvadora. Este é o tipo de fé que persevera, produz fruto na obediência por fé, porque eu não consigo produzir fruto por mim mesmo. Eu preciso que Deus faça isso. Aqui, o argumento é que a ênfase sobre a necessidade de fé perseverante e obediência não significa que Deus espera ver nossa obediência e perseverança antes de nos declarar totalmente justos. Ou seja, não é depois que eu digo sim que Ele me justifica. Porque Ele me justifica que eu digo sim. Nós apenas reagimos em relação àquilo que Deus mesmo está fazendo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gabriel. Tem quantos Gabriel aqui? 2.
Não. 2 Gabriel. Agora 1. Gabriel, leia de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justificado? Ser filho? O que é ser justificado? Perdoado. Gabriel? O que é ser justificado? É ser declarado o quê? Perdoado? Inocente? Quase. Com a mesma letra, J. Ser justificado e ser declarado? Justo. Quem que declarou você como justo? Senhor Jesus? Senhor Jesus, tá? Através do quê? Da cruz? Por causa do quê? Da ordenança de? Tá? Então vamos lá. Tudo com J. É um ato do passado, do presente e do futuro? Passado. É um ato passado. No momento em que cremos em Jesus, nós somos unidos a Cristo. Em união com Ele, sua justiça é contada como nossa. Ou seja, no momento que você fala assim, a justiça que era colocada sobre Cristo é colocada sobre quem? Sobre nós. Em união com Ele, a sua justiça é contada como nossa. Paulo disse que almejava ser achado nele. Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, verso 9, de N. 3:9. 8 e 9. Por favor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Pausa. Sim, deveras, considero tudo como perda. Tudo o quê? Quem era Paulo? Que mais? Paulo era o que perseguia os cristãos. Perseguia os cristãos. Qual que era a autoridade que ele tinha? Ele não tinha autoridade nenhuma? Ele era fariseu. Ele era fariseu e ele recebeu a autoridade de quem? Do Estado, tá? Dos governantes, dos sacerdotes. E ele falou para Paulo. Paulo, ele era burrão? Não, ele era sábio, tá? Então ele deveria ter uma condição bem legal dentro da condição lá. E aí ele fala aqui que ele considerou tudo que ele tinha como... qual foi a palavra lá, Guilherme, que você falou? O que é refúgio? Resto. É o resto, aquilo que ninguém quer. Entendeu? Que você joga para o cachorro comer. Entendeu? Você não quer. Então vamos lá. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que há mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele fala, considero como refúgio para ganhar na Cristo e ser achado nele. Ou seja, que as pessoas olhassem para ele e falassem assim, esse cara é cristão. Não tendo justiça própria que procede da lei. Ele está falando que não precisa cumprir a lei? Mas que ele não era reconhecido por isso, e sim que é um cara que cumpria a lei, mas que ele tinha algo a mais. Ele não fazia o básico só. Senão, a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, a justiça que ele estava falando não era de cumprir a lei, de ser apenas um homem que cumpria a lei, mas era uma pessoa que tinha autoridade justificativa de Deus sobre a vida dele. É interessante o discurso de Paulo, porque ele é um homem que defende a fé, mas ele não defende a sua fé. Ele reclama, mas ele não está reclamando por causa da pessoa dele. Poxa, eles não me ouvem, eles não me reconhecem. Não, ele está preocupado porque as pessoas não estão dando valia à fé que vem através da palavra de Deus que ele estava pregando. A base da nossa aceitação diante de Deus é somente... diante da justificação. Que vem através de quem? Jesus. De Jesus Cristo. A base da nossa aceitação diante de Deus é somente Cristo. Seu sangue e sua justiça. 2 Coríntios 5, 21. Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21.
Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem que está falando de quem? Jesus Cristo. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Tá? Porque pela desobediência de um só homem. Está falando de quem? De Adão. Por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quem? Jesus. É que você já estava respondendo antes. Você está muito à frente, eu estou ligado. Entendeu? Eu fiquei com o O papel da nossa fé não é a realização de algo virtuoso que Deus recompensa com salvação. Ou seja, você trabalha e recebe algo em troca. Tá? A nossa fé, o objetivo de Deus para nós não é fazer algo que fale para Deus assim, olha, agora o Nicolas merece. Não sei como foi você, já dei esse exemplo, não sei como foi com você quando foi receber o batismo com o Espírito Santo. Aí o cara chega e fala, você ora bastante, jejua bastante, quando Deus vê que você quer muito, aí ele te dá o dom do batismo com o Espírito Santo. Para mim foi assim. Que é exatamente o que ele está falando. É como se você cumpre alguma norma e determinação e você recebe um prêmio, que é exatamente a condição de João Batista batizando. O que João Batista fala? Quem vos ensinou a fugir? O que é isso? Você acha que você tem mais uma coisa a você cumprir para você receber a vida eterna? A fé é receber de Cristo que realizou o que não podíamos. Uma punição por nosso pecado e uma provisão da nossa perfeição, ou seja, o em que nós não somos perfeitos, Ele é. A fé não é um fundamento da nossa aceitação, e sim o meio ou instrumento da união com Cristo, que sozinho é o fundamento da nossa aceitação diante de Deus. Simplesmente a nossa fé é um instrumento para nós podermos passar por essa ponte e alcançar a figura de Deus. O papel da obediência em nossa justificação é dar evidência que a nossa fé é autêntica. Então, a minha justificação mostra quão crente eu sou, em especial nos momentos de dificuldade. As obras de amor não são a base da nossa aceitação inicial e final diante de Deus, ou seja, não tem nada que você possa fazer para você se tornar digno diante dele, ou merecedor daquilo que você recebeu. A função dessas obras é validar e tornar pública a obra soberana de Deus em dar-nos um novo nascimento e criar um novo coração da fé. O que é batismo? Qual foi? Comprovação. O que mais? O que é batismo? Confissão de fé. O que é batismo? O que mais? Confissão de fé e o recebimento do Espírito Santo. O que mais? Tem. O que é batismo? Quando você vai ser batizado, você entra nas águas do batismo, o pastor fala, você aceita Deus como Criador, Jesus como Salvador, Espírito Santo como Consolador, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Hã? Morte do velho homem ainda não pegou, ainda não. O que mais? Mas outra testificação que é Pronto. Entendeu? Testificação. Não é o que nós estamos falando sobre evidência o tempo todo? O batismo nada mais é do que uma testificação daquilo que você é. Para ele ser eficaz, você tem que ter um coração voltado a Deus. Simplesmente diante da igreja, Deus, Satanás e seus demônios. Você está falando o quê? Eu creio. É a partir daquele momento que você crê? Não. Você já crê. O que acontece é, você está simplesmente mostrando, dando a evidência que eu sou salvo, porque a palavra de Deus diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu estou dando uma evidência para todo mundo que eu sou salvo. É só isso. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Pode pular.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se não tem valor nenhum, para que Deus mandou o povo circuncidar? No Velho Testamento. Hã? No Velho Testamento ele mandava circuncidar? Velho não, antigo. Velho é o diabo. No Antigo. É lógico. E aí no Novo mudou. Não mudou. Ele está dizendo que tanto a circuncisão como a incircuncisão não é nada. Porque a circuncisão, ela é o quê? E por que não dava isso no Antigo? Testificação. Era uma forma da pessoa mostrar para os outros que ele era o símbolo. Porque naquele começo não tinha batismo. Era uma forma de eu falar assim, eu me marco dizendo que eu sou cristão. Cristão não, que eu sou o filho de Deus. Só homem. Ah, ainda bem, né? Não tinha como circuncidar a mulher, né? Aí era negócio, aí era meio ninja a coisa, né? Não, eles eram que só os homens tinham aliança com Deus, no caso da circuncisão. Mulher. A função dessas obras é validar e tornar pública a obra soberana de Deus em dar-nos um novo nascimento e criar um novo coração de fé. Na justificação, que tem valor para Deus, é o tipo de fé que atua pelo amor. Que fé é essa que nós temos? Que ela tem que ser manifesta através de ações práticas. Não é o nosso amor que leva a Deus a ser totalmente por nós. Deus é totalmente por nós, pela fé em Cristo, que nos capacita a amar. Porque o amor é um fruto do... E eu não consigo manifestar o amor de Deus. A mãe manifesta o amor de Deus. Mentira. Não manifesta. Pode ser o amor mais próximo, mas não é o amor que manifesta o amor de Deus. Não é a mesma coisa. Recebemos o Espírito por meio do nosso primeiro ato de fé. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, para mim e talvez para você, a mentira foi declarada. Você só vai receber o Espírito Santo quando você buscar muito. E foi o que a Vânia falou. O que é batismo? Aí a Jenny falou um pedaço e ela falou assim, recebimento do Espírito Santo. Naquele momento recebe, não tem uma obra posterior a ser feita. Mas a gente acredita que tem algo a mais. Porque a gente está condicionado a isso. Eu só recebo algo que eu faço. Tudo é consequência do que eu faço. Inclusive a fé, isso é mentira. Portanto, a necessidade de perseverança na fé e na obediência para a salvação final não significa que Deus espera até o fim para que nos aceite, nos adote e nos justifique. Não lutamos a luta da fé para que Deus seja totalmente por nós, que é o que o livre-arbítrio fala. Você tem que decidir por Deus. Eu tenho que decidir por Deus. Se eu decidir negar, eu neguei e está tudo certo. Pelo contrário, lutamos porque Deus é totalmente por nós. Filipenses 3:12. Daniel. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então ele ia falando que a nossa luta é essa manutenção da nossa fé. Cristo nos tornou o povo seu. A partir do sacrifício, através do sangue derramado na cruz, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. É por isso que continuamos a lutar no julgamento final, de acordo com as obras, e não com base nas obras. O valor dessas obras em relação à justificação no tribunal divino será da evidência pública da fé invisível e da união com Cristo. Então, no dia do juízo, vai passar o DVD, o Blu-ray, o que quer que seja lá, e todas as suas obras vão simplesmente atestar que você é filho de Deus. Não é aquela visão lá que eu já falei para vocês, grega, romana, babilônica, que você vai ter um velhinho lá que vai pegar um saquinho com todas as suas obras más, coloca na balança, aí coloca nas obras boas, aí a balança fica daquele jeito assim, a hora que ela parou, está definido ali, não é assim. Hã? Cristo, beleza, perfeito. Cristo será o único fundamento no dia do juízo da nossa aceitação, tanto naquela ocasião como agora.
Então, a única forma de nós sermos aceitos por Deus é através de Jesus Cristo. E sermos aceitos por Jesus Cristo quer dizer ter uma vida que busca ser semelhante a Ele. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por mais esse tempo na Tua presença. Agradecemos, Pai querido, pela manifestação do Teu amor e da Tua graça. Louvamos ao Senhor pelo Teu amor. Louvamos porque o Senhor nos mantém no doce, firme e reto caminho. Que o Senhor possa cada vez mais nos manter firmes na fé e nós possamos testificar para todos aqueles com quem convivemos da salvação em Cristo Jesus. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.